e muito prazer de estar aqui com colegas e amigos, né, de longa data, nessa semana, nessa manhã, onde nós vamos discutir sistemas de informação e representação, ontologias, glossários e dicionários para acessibilidade e interoperabilidade. Então, continuar as nossas discussões. Gostaria, então, de apresentar, sem mais delongas, o professor Maurício Almeida, da UFMG, é doutor em Ciência da Informação, com pós-doutorado na State University of New York, lá com o conhecido Barry Smith, né? E pesquisador do Ontology Research Group nos Estados Unidos e líder do grupo Recall, é assim que se fala, né, Maurício? Recall, né, aqui no Brasil. Ele é bolsista de produtividade CNPq nível 2, é professor titular lá na UFMG e parceiro, né, na área de ontologias, tem publicações maravilhosas nessa área. E na área de representação do conhecimento de forma geral e é autor de muitas centenas de publicações nacionais e internacionais. Então, seja bem-vindo, Maurício. Se quiseres compartilhar a tua apresentação, é muito bom te ter aqui conosco. A ideia é 20 a 25 minutos no máximo de apresentação. O pessoal que está aqui nos alerta quando o nosso tempo já está esgotando. Então, obrigada, Maurício. A gente pode, se quiserem, manter as câmeras fechadas ou abertas, o Maurício só que pode ficar, mas os outros também podem ficar, não é problema nenhum, só o som é que a gente tenta deixar os microfones no mute. Obrigada, Maurício. Obrigado, Maria Luísa. Bom, a Maria Luísa já me apresentou, meu nome é Maurício, sou professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Minha apresentação hoje fala sobre a perspectiva teórica original da ontologia até chegar aos campos aplicados. Agradeço a presença de todos e agradeço a professora Márcia da organização, que nos atendeu muito bem. Bom, aqui tem uma agenda, uma organização da apresentação, falar um pouquinho da motivação para estudar esse assunto e relacionar a ontologia com diversos campos científicos, como filosofia, ciência da informação, ciência da computação, obviamente linguística, falar um pouquinho sobre a ontologia e frames que vai ser necessário para explicar uma conclusão da palestra, a ontologia como artefato hoje e algumas considerações finais. Então, o objetivo final, na verdade, é verificar como é que a ontologia está sendo tratado em diversos campos científicos e concluir sobre que artefato está sendo construído, na maioria das vezes, nesses campos. Bom, ontologias têm aplicações em diversas áreas, elas podem funcionar como repositório do conhecimento científico, de forma que são de interesse para vários domínios do conhecimento. Isso foi possível através da popularização das linguagens da web semântica a partir da segunda década do século XXI. Linguistas e outros cientistas, como cientistas da computação, cientistas da informação, etc., têm usado ontologias e métodos relacionados para diversos propósitos. Na minha opinião, falta uma visão mais abrangente da ontologia para uso nessa interdisciplinaridade que o campo se desenvolve, né? Ciências aplicadas e filosofia. E pretendo também avaliar o que se nomeia ontologia em cada caso, cada campo desse científico. Bom, em filosofia, filosofia é o campo original da filosofia. A metafísica é um ramo da filosofia que estuda a natureza fundamental da realidade e diversas teorias estão envolvidas nesse estudo, como identidade e mudança, tempo e espaço, causalidade, necessidade e mereologia. Ontologia é um ramo da metafísica que estuda o ser, né? Que tipos de coisas podem existir, onde a palavra coisa aqui significa mais ou menos categoria. Então, a ontologia seria, de forma simples, um sistema de categorias. Sistemas de categorias, em geral, são representados em formatos de árvores invertidas, divididos em níveis hierárquicos, e essas questões, existem várias questões que
vem se discutindo aí há séculos e não temos ainda uma boa resposta. Por exemplo, quantas categorias existem, como distinguir uma categoria de outra, se existe uma categoria mais genérica única, né, e diversas outras questões. Temos vários sistemas tradicionais, vou apresentar aqui três, né, que são mais tradicionais conhecidos, e alguns sistemas contemporâneos que foram desenvolvidos nos últimos 50 anos. Então, os sistemas eh, mais tradicionais, vamos dizer assim, é o sistema de Aristóteles, o sistema de Kant e o sistema de Russell. Em Aristóteles, o uso do termo categoria, o termo categoria é usado no sentido de predicação. O Aristóteles criou dois sistemas de categorias, sendo que o mais conhecido tem 10 entidades no nível genérico. Aristóteles também é responsável pela criação dos termos particulares e universais, onde particulares são as coisas do mundo, por onde ele começou o estudo dele, e universais são abstrações que reúnem coisas com características semelhantes. Ele ainda criou a ideia das essências, que seria uma característica essencial ou conjunto de características que faz com que aquela coisa seja o que ela é e não outra qualquer. E os acidentes são características que não distinguem uma categoria de outra. É importante enfatizar aqui que a comparação com os outros sistemas, que as categorias de Aristóteles são categorias de coisas. Ele está buscando representar coisas. Bom, o Kant parte de críticas ao sistema de Aristóteles, principalmente das questões. Ele achava que as questões que Aristóteles usou para chegar às suas categorias eram questões, vamos dizer assim, ad hoc, né, definidas sem nenhuma sistemática. Então, ele tem realmente, o Kant e seus seguidores, um certo ceticismo quanto à capacidade de discernir categorias de coisas. Para Kant, as categorias pertencem, então, ao sistema cognitivo humano. Ele criou 12 entidades de nível genérico, que são os julgamentos. Então, na verdade, para se diferenciar um pouco do sistema de Aristóteles, as categorias de Kant são categorias cognitivas, categorias do pensamento humano. E, por último, Russell, que criou um sistema de categorias fenomenológico, que estuda como as coisas aparecem na experiência consciente. E o sistema de categorias de Russell é dividido em reinos: reino dos fatos, reino das essências e o reino do significado. Categoria, no caso do Russell, pertence ao reino das essências formais, que é esse segundo reino que está listado aí, que engloba ciências eidéticas, como a matemática e a lógica. Bom, como podemos perceber nesses três sistemas de categorias, o próprio termo categoria não significa a mesma coisa, o que já cria alguma dificuldade em definir ontologia de forma precisa. Sistemas contemporâneos são vários desenvolvidos nos últimos 50 anos, eu listei alguns aqui, do Armstrong, do Chisholm, do Lowe, do Hoffman e Johansson, e temos aqui uma amostra desses sistemas, verificar que eles não são sempre árvores invertidas. Bom, ontologia e ciência da informação e computação, o termo tem dois sentidos principais que já foram discernidos no início, feitos distintos no início, lá pelo professor Guarino, ontologia com letra maiúscula no singular, ontologia no plural com letra minúscula, ontologia em tempo de execução, ontologia em tempo de modelagem, mas, na verdade, aqui eu estou nomeando de outra forma, estou nomeando a ontologia como disciplina, que mantém o sentido original de uma disciplina filosófica, mas é usada para entender o mundo para fins de construção de sistemas de informação, criação de modelos. E ontologia como artefato, que é um artefato de software em si, construído de caráter declarativo e construído para fins computacionais. Dentro desse artefato, a gente encontra sistemas formais, que são usados para fins de representação do conhecimento como ramo da inteligência artificial, e sistemas informais, que são usados para recuperação de informação a partir de documentos, principalmente na ciência da informação.
Então, a ontologia do tipo A, que é a ontologia como disciplina, é usada em modelagem. A primeira referência, vamos dizer, a ideia de usar ontologias para modelar sistemas é de um autor da década de 60, o Merlin, e os pioneiros, vamos dizer, no desenvolvimento desses sistemas ontológicos para modelagem são o Wand Weber, que pegaram o trabalho do Mário Bunge, que é um filósofo argentino, e criaram a BWW, que é Bunge Wand Weber Ontology, isso nos anos 80. Bom, a ontologia, como artefato, o objetivo é a representação do conhecimento, é usada na inteligência artificial, faz uso de linguagens declarativas e o objetivo é a criação de modelos lógicos para fins de inferência. A ontologia aplicada seria uma convergência, uma confluência dessas duas ontologias como disciplina e como artefato. Na verdade, a ontologia aplicada é a ideia de aplicar os princípios da ontologia como disciplina para criar modelos e artefatos, né, ontologias como artefatos bem fundamentados. Bom, aqui tem uma representação simples de uma ontologia. Ela é composta por relações de subsunção lógica, que são tradicionalmente conhecidas como relação E1, essa parte em preto. Então, essa é a taxonomia. Quando acrescentamos a taxonomia relações não taxonômicas, aí temos a ontologia. Então, essas relações em verde que foram criadas aí, por exemplo, um funcionário manipula uma encomenda expressa, o atendente é pago por um procedimento de despacho, são relações não taxonômicas que, adicionadas à taxonomia, formam a ontologia. Bom, ontologia linguística, eu vou fazer uma ressalva antes que o que eu vou dizer aqui são percepções. Eu não fiz uma pesquisa exaustiva, não conversei com dezenas de linguistas, mas o pouco que eu tive contato com linguistas, que eu percebi de alguns artigos lidos, essa foi a percepção que eu tive. Os linguistas se referem a ontologias da maneira filosófica similar, né? Com a ideia de um sistema classificatório, só que enfatizando as primitivas da teoria linguística. Se referem também como uma espécie de sistema classificatório de conceitos linguísticos, terminologias, frames, etc. A maioria, se não todas as ontologias desenvolvidas em linguística, têm como objetivo final aplicações de PLN. Né? Poucos estudos realmente exploram ontologias para fins linguísticos per si. A preferência é o uso por aplicações computacionais. Aqui tem uma das poucas ontologias que eu conheci até agora, que é sobre ontologia, que é sobre a teoria linguística, que é uma ontologia sobre a teoria da linguística de corpos. Então, é uma ontologia que está disponível na internet. Bom, um aspecto que eu tenho que pontuar para chegar aos objetivos é explicar um pouquinho a relação das ontologias com os frames. Os frames são redes semânticas desenvolvidos principalmente nos anos 70 e 90, com a fundamentação basicamente cognitiva. E as ontologias foram desenvolvidas nos anos 90 com a fundamentação basicamente lógica. Tem questões prévias envolvidas nessa relação. A primeira é o substancialismo versus o fluxismo na filosofia. Substancialismo é a ideia, assim, bem rapidamente, a ideia de que as coisas são todos objetos, e o fluxismo que as coisas são todos processos. Isso vai gerar, de alguma forma, uma outra discussão na computação, que é o proceduralismo versus declarativismo. Então, proceduralismo é conhecimento como, são procedimentos, por exemplo, a gente tem a maioria das linguagens tradicionais que a gente trabalha, Java, Python, etc., são linguagens procedimentais, né? E as declarativas é conhecimento que representa o conhecimento. Por exemplo, os bancos de dados e as próprias ontologias. Com a diferença que os bancos de dados são sistemas de mundo fechado e as ontologias são sistemas de mundo aberto. Do ponto de vista do sistema de representação do conhecimento, então, as ontologias são baseadas em representações lógicas, lógica de primeira ordem, lógica descritiva para fins de inferência, e os frames são baseados em representações ad hoc para construir estruturas de rede.
Aqui, exemplo de, né, uma caixinha que vai executar um procedimento, na medida que você coloca aí suas credenciais, o sistema vai verificar em um banco de dados e permitir acesso ao sistema ou não. E aqui é a representação de um gráfico que seria declarativo, onde o conhecimento está espalhado nessa, nessa representação, que as bolinhas são conceitos, né, e as arestas são relações. Aqui uma rede semântica dos anos 90, ela tem as relações E1, mas tem outras relações também de uma forma similar à ontologia, tá? Então, bem parecido com, eu acredito que as redes semânticas e os frames são os ancestrais, vamos dizer assim, das ontologias, né? Aqui é uma rede semântica para a partida de um carro. Aqui, só para mostrar a diferenciação, a ontologia na ferramenta que a gente usa para construir, que é o Proteger, é uma ontologia sobre ginecologia e obstetrícia. Do lado esquerdo, a gente tem a taxonomia, do lado direito superior, as anotações, e do lado direito inferior, os axiomas, né, que são as declarações lógicas que vão compor a ontologia. Bom, ontologias e frames, né, concluindo. Tanto ontologias e frames são ditas estruturas hierárquicas, mas o problema é o que é uma hierarquia, né? Nas ontologias, é uma relação de subsunção lógica, é uma relação isar, né? Mas tem algumas, vamos dizer assim, exigências. E nos frames, as relações, podem existir relações isar, mas elas são ad hoc, a semântica é indefinida. Então, na verdade, são estruturas diferentes, mas vamos pensar um pouquinho o que seria essa hierarquia, né? Tem uma variedade de relações ISA. Por exemplo, de acordo, o Johansson nos lembra que existem, por exemplo, a subsunção sobre o gênero, como o contrapartida linguística seriam dois substantivos, né? Por exemplo, uma maçã é uma fruta. Eu teria subsunção sobre um determinável, e seria a contrapartida linguística seriam dois adjetivos, azul marinho é azul, e teria ainda a especificação, que envolve um verbo e um advérbio. Escrever cuidadosamente é um escrever. E teria ainda a especialização, que eu tenho, por exemplo, um verbo mais uma cláusula adverbial e o ing, que seria pintar, pintar uma porta é um pintar. Então, na verdade, apenas a primeira, né, a subsunção sobre um gênero, é a subsunção lógica que a gente usa em ontologias, tá? Os outros casos podem ser, vamos dizer assim, formas válidas do ponto de vista linguístico, mas não configuram uma relação de subsunção lógica. Outras variações da relação ISA, agora do Smith, por exemplo, a estrela da manhã é a estrela da noite, significa identidade, né? O objeto da esquerda é igual ao objeto denotado na direita. João é genial significa predicação, né? O indivíduo denotado à esquerda, né? O João, pertence ao conjunto dos indivíduos denotados pelo predicado genial. Eu tenho ainda refrigerante, água e açúcar. Então, esse ISA aqui significa constituição. Constituição não é nem exatamente a relação parte-tudo, né? É uma outra relação. E, finalmente, eu tenho, por exemplo, Homero que o E1 significa existência. Então, são vários tipos de relações que nem sempre que podem aparecer, vamos dizer, nas suas formas linguísticas, mas que nem sempre configuram a relação de subsunção lógica necessária para construir ontologias. Então, a subsunção ela demanda condições necessárias suficientes, como é o caso todas essas modalidades que eu mostrei, objetivam obter inferências automáticas, e para isso precisam de uma semântica bem definida. E do ponto de vista formal, o objetivo é construir uma teoria científica independentemente de dados empíricos. No caso dos frames, como eu já citei, a semântica é indefinida. Então, ontologias e frames são estruturas diferentes. Bom, a ontologia como artefato hoje a origem dos anos 90, com as lógicas terminológicas ou famílias de lógicas descritivas criadas pelos
cientistas alemães, e houveram melhorias significativas na expressividade, a possibilidade de ter algoritmos decidíveis, e a separação entre o conhecimento intencional, que é chamado T-box, e o conhecimento extensional, que é chamado A-box. As características de uma ontologia hoje, ela contém as duas partes, A-box e T-box, formando a base do conhecimento. As tarefas de raciocínio são subsumption e instance checking, né? Quer dizer, ela verifica se uma classe é subclasse da outra e se uma instância é instância de uma certa classe. O raciocínio requer a semântica bem definida, que é implementada através de uma função de interpretação, que é simplesmente uma função ligando dois conjuntos. E as famílias de lógica descritiva são capazes de prover semântica nesse sentido de que é necessário para construir ontologias. Bom, esse esquema para representar ontologias não é nada novo. Nos anos 70 existia um sistema usado nos sistemas especialistas, que é o sistema objeto, atributo e valor. Nos anos 2000, isso foi adaptado para web semântica, principalmente no RDF, com o nome de subjeto, predicado, objeto, né? Então, esse modelo OAV inicial ele foi transformado no modelo SPO. E no metade dos anos 2000, surgiu aí o OWL, que inovava, criando a possibilidade de classes e subclasses, apesar de no RDFS já existirem classes e subclasses também. Bom, aqui é aquela representação em grafo, né, só para mostrar esse modelo OAV. Estou separando uma parte aqui da representação. Então, é mais ou menos assim que funciona a tripla, né? Porta é parte de um carro é dirigido por João. Essa tripla sujeito, predicado e objeto é a forma que a gente transforma a linguagem natural para construir, né, o artefato. Aqui um exemplo mais extenso desses três atributos, né, do objeto, atributo, valor. O primeiro caso pode ser uma ontologia, aspirina evita infarto do miocárdio. O segundo caso é tipicamente um tesaurus, né, blood plasma, mais específico do que blood. Tem alguns outros casos também aqui embaixo de hipertermia, tem sinônimo de febre, já é uma relação linguística também, e outras relações que são verdadeiras ou não, tá? Genuínas ou não. Genuínas no sentido de, como eu expliquei lá para as ontologias. Bom, finalmente, Mais 5 minutinhos, ok? tá. Finalmente eu queria dizer que, ao que parece, né, muitos linguistas de hoje, não todos, né, mas foi a percepção que eu tive no contato que eu tive com as pessoas, têm construído redes semânticas. Redes semânticas você pode usar o RDF, que tem semântica indefinida, equivale ao que a gente chama de linked data. Mas é diferente da concepção original de uma ontologia como artefato construído em OWL. Tá? Ao que parece também, os engenheiros do conhecimento, também não todos, né, obviamente, hoje constroem, na maioria das vezes, arquivos OWL. Realmente, para construir ontologias, você precisa de arquivos OWL, mas é preciso se preocupar com os preceitos conceituais da ontologia como disciplina, e isso nem sempre é feito. A pessoa produz um arquivo OWL e, sem nenhuma consideração, como se fosse um banco de dados, e a coisa está pronta. Também é diferente da concepção original da ontologia como artefato. E os cientistas da informação, também, obviamente, nem todos, né, constroem, em geral, linked data, que usa o RDF, por exemplo, o sistema SCOS, né, que foi criado lá pelos bibliotecários, ou arquivos OWL. A semântica é indefinida e os instrumentos são informais, por exemplo, os tesaurus, né, que são informais no sentido que se valem de linguagem natural e não de lógica. Também é um pouco diferente da concepção de uma ontologia como artefato. Então, na verdade, o que eu quis mostrar é que ontologias têm sido construídas por diversas áreas, mas às vezes com significados ligeiramente diferentes e com perspectivas que não correspondem exatamente à perspectiva original, né, do campo das ontologias, que tem seu nascedouro na filosofia e na ciência da computação. Então é isso, muito obrigado.
Muito obrigada, Maurício, pela ótima visão sobre as múltiplas perspectivas de ontologias, né, nas diferentes áreas, e essa perspectiva também histórica em relação a frames, eu acho que é uma perspectiva necessária, né, porque a gente revisita tantas vezes, né, as nossas construções computacionais, né, sobre diferentes momentos ao longo da evolução da tecnologia. Então, muito obrigada mesmo. Vamos passar, então, para a Linair, né? Deixa eu aproveitar para apresentar a Linair, né? Linair dispensa apresentações, porque conheço Linair já há bastante tempo, né? Nair é docente na, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Federal Fluminense, né? Linair nos fala desde Niterói e Maurício nos falou, né, desde Belo Horizonte. Então, Linair, na verdade, possui graduação em informática, então tem uma formação bem eclética, porque o mestrado também foi em informática, mas o seu doutorado foi em ciência da informação, né, no convênio UF-BICT. É professora adjunta lá no PPGCI da Universidade Federal Fluminense, é analista de TI aposentada, então tem um bom histórico, né, na área de TI, e atualmente, né, tem experiência já há mais de 20 anos na área de ciência da computação e atualmente atuando, né, de forma bastante interessante nesse tema de ontologias, objetos de fronteira, web semântica, e também vem atuando em consultorias com atividades de elaboração de linguagens documentárias. Então, Linair, te passo a palavra, muito feliz de te ver aqui com a gente. Obrigada, Maria Luísa, Márcia, os organizadores do evento. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje com vocês, por poder participar do evento. E vou ver se eu consigo compartilhar aí com vocês, né? Então, vamos lá, né? Vamos apresentar um trabalho, os impactos do colonialismo na organização do conhecimento, um breve estudo sobre o uso da mandioca pelos Achaninka. É um trabalho que a gente está desenvolvendo, eu com uma orientanda minha, a Nina Gomes Sobral Barcelos de Almeida, e é um trabalho que a gente tem começado, né, nesse estudo sobre colonialidade e decolonialidade, né? Então, vamos passar basicamente uma breve introdução, o objetivo do trabalho, falar um pouquinho sobre colonialidade e decolonialidade, a perspectiva dos Achaninka, e vamos tentar fazer aqui uma comparação do que seria um modelo decolonial, colonial, desse pedacinho do conhecimento Achaninka que a gente vai trazer aqui, seguido pelas considerações finais, né? Então, o que é colonialidade? Quando a gente fala de colonialidade, na verdade, a gente está falando de perpetuação de hierarquias políticos-sociais criadas, né, com a colonização. Para isso, existe, então, a intenção de impor a predominância de uma perspectiva única, que é a perspectiva do colonizador sobre a dos colonizados, né? E, de modo geral, essa visão colonial vai impor esse modelo hegemônico, que desconsidera saberes e cultura de povos originários, né? E isso pode levar ao apagamento de culturas, especialmente no caso dos indígenas, na perda de conhecimentos essenciais, por exemplo, para o desenvolvimento sustentável. Então, o que a gente quer é investigar, no caso dos sistemas de organização de conhecimento, se eles podem ser usados nesse âmbito para promover a inclusão, né, ao lado da decolonialidade, ou para reforçar as barreiras coloniais. Então, a gente espera evidenciar a importância de uma abordagem decolonial na organização do conhecimento. Então, esse é um trabalho em andamento, né? No momento, a gente está desenvolvendo ele com revisão de literatura, mas quando a gente pensa em estudar efetivamente a decolonialidade e a colonialidade, é importante ter uma experiência empírica, né? Mas como é uma aproximação ao tema, nós estamos começando o nosso trabalho nesse sentido, a gente parte nesse trabalho de uma revisão de literatura. Então, vou começar com uma ilustração dos problemas, né, dos muitos problemas de colonialidade. Então, tem um projeto que aconteceu no Havaí, em Papacolé, né? E um grupo de estudantes da universidade foi lá, uma proposta da universidade para fazer um projeto visionário, que era um Visioning Project, né? E na comunidade local, essa palavra visioning, né, ela tem uma conotação muito específica,
usada para denotar práticas pessoais, privadas, né? Onde eles, no momento lá de concentração, né, se comunicam com rituais, se comunicam com ancestrais divinos. Então, era uma prática muito privada, muito íntima desse povo. Então, quando eles souberam que vinha gente de fora fazer um Vision Project, né, eles começaram a questionar, ficaram assim afrontados com isso, né? Questionar o envolvimento daqueles estudantes de fora que nunca tinham tido contato com aquele povo, né? Uma coisa tão pessoal, né? Tão culturalmente significativa, né? Então é claro que tem essa questão terminológica, mas não é apenas uma questão terminológica, né? É uma coisa que vai além disso, né? A decolonialidade ela implica no entendimento e no respeito genuíno de outras visões de mundo, né? Então, se eu estou pensando em aproximar duas comunidades para tratar sobre uma iniciativa conjunta, que é uma coisa comum, e foi o caso, né, desse exemplo que eu citei, é importante entender que existem culturas epistêmicas diferentes, maquinarias epistêmicas diferentes. O que são essas maquinarias epistêmicas, né? São práticas, são costumes, são artefatos mesmo que estão envolvidos na produção do conhecimento, na produção do saber, e que é importante entender porque elas fornecem um contexto para que se entenda aquela cultura, né? Então, quando eu estou trabalhando alguma coisa em comum, como que a gente chama, vamos dizer assim, de objeto de fronteira, né? E estas perspectivas vão influenciar na compreensão daquele objeto e podem fazer com que uma iniciativa conjunta esteja fadada ao sucesso ou ao insucesso, dependendo do respeito a essas culturas epistêmicas, do conhecimento dessas culturas, das suas maquinarias associadas, né? Então, como é que essa colonialidade se manifesta? Ela se manifesta nessa predominância das estruturas eurocêntricas, né? Então, isso acaba deixando que essas outras visões de mundo, né, outras epistemologias, elas fiquem relegadas a categorias secundárias, né, ou pouco representadas. É claro que isso existe no caso do conhecimento dos povos originários, dos povos indígenas, mas também em outros casos. É um exemplo comum, né? Se eu não me engano, na CDD de 1993, depois Maria Luísa pode me corrigir se não for isso, mas ali a gente tem as religiões de matriz africanas, né, sendo classificadas como outras religiões, né? Enquanto as religiões católicas, enfim, né, com uma predominância explícita nos sistemas classificatórios. Então, esses são exemplos de colonialismo, né? Então, vou botar aqui uma ilustração simples para mostrar que, dependendo, né, do contexto e do ponto de vista, um diagrama simples como esse pode ser uma coisa razoável. Por exemplo, eu tenho aqui 4 estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. Tem uma situação de plantio, por exemplo, que ocorre no verão, que ela vai dar início a um cultivo tradicional. O cultivo tradicional, você pensa até numa comunidade indígena, ele respeita o solo, o cultivo do solo, de maneira que não é uma monocultura, então existem várias plantas ali envolvidas para respeitar o solo, para promover o rodízio do solo e tudo, né? Isso é uma coisa que parece ser razoável, né? Dependendo do ponto de vista, isso pode ou não ser uma visão colonialista. Isso é o que a gente vai ver mais adiante. Mas, a princípio, é só uma ilustração para mostrar que, às vezes, sim, né, a colonialidade ela passa despercebida, né? Então, a perspectiva decolonial, né, ela supõe essa superação da decolonialidade, né? Ela passa por você saber fazer escolhas teóricas, políticas e epistemológicas, né, que visem desarticular essas ações que o colonialismo tenta impor, né? A sua visão de mundo tenta impor. Então, como é que a gente faz isso, né? Existem algumas técnicas e métodos para isso, não são muito comuns, não se ouve muito falar nisso, né? Esse daí é um que a gente percebeu que é voltado especificamente para trabalhar com conhecimento indígena, é bem interessante, né? Que é uma técnica chamada imagining, né? Então, brevemente, ela funciona assim, né? Você tem que compreender como o colonialismo funciona, porque é a partir daí que você consegue estar sensível para entender
aquela comunidade que você vai querer estudar, né? A partir daí, você tem que identificar meios para decolonizar, né? Inclusive partindo de si próprio, né? Quando você se coloca nessa comunidade, né? Promover o conhecimento, no caso, essa técnica é voltada de imagem para conhecimento indígena, né? Então, promover o conhecimento sobre as epistemologias indígenas, já que passa por conhecer, né? Os povos, os seus fazeres, a sua cultura, né? E, a partir daí, sim, desenvolver o conhecimento especializado nesse domínio e depois, por fim, você vai criar e testar modelos de organização do conhecimento que vão refletir essas epistemologias, né? Então, para isso, a importância de uma visão de mundo pluralista, né? Onde você vai acolher a diversidade e existindo uma preocupação genuína, né? De reconhecer a importância e entender os valores de outras culturas, mesmo que a gente não concorde com eles. Isso é um desafio, né? Porque a gente tende a ter uma nossa visão de mundo em que a gente vai olhar a outra visão e, por vezes, vai ser tentado a olhar aquilo como se fosse uma coisa folclórica ou uma coisa de uma importância menor, né? E a gente tende a ser condescendente com essas outras visões de mundo, né? Então, é um exercício de olhar o outro, entender que aquelas visões podem ser também válidas, né? Em vez de simplesmente ver aquela outra visão como uma coisa incompreensível ou subjetiva, né? Então, o pluralismo ele vai ter esse foco em promover o respeito, a comunicação entre diferentes perspectivas, né? Então, é um exercício de você se colocar no lugar do outro, e você entender essa visão do outro e respeitar a visão do outro, mesmo que você não concorde com ele, né? E esse é um ponto de vista especial, de especial importância para a representação do conhecimento de forma decolonial. Porque se você não faz o exercício de entender o mundo como o outro, se colocando no lugar do outro, você certamente vai ser alvo de um colonialismo, ainda que involuntário, né? Então, vamos fazer aqui um breve estudo, né, no tempo curto, né, sobre os Axaninca, que é um povo que habita uma vasta extensão de terra, né, desde da região central do Peru até a bacia do Juruá, no Acre, né, e são um dos principais povos indígenas da bacia da Amazônia, né? E eles enfrentam desafios como conflitos com seringueiros e madeireiros e continuam lutando pela preservação do território. E entender a cultura dos Axaninca passa também por entender esses desafios que eles enfrentaram, porque muitos desses desafios causam o que a gente chama de epistemicídio, né? Eles apagam parte da cultura desse povo, né? Então, como a gente quer representar a mandioca, eu vou citar uma breve historinha sobre a mandioca. Tem várias, é muito rico essa história deles, da mandioca, né? Tem metáforas sobre ela, sobre os rituais que a envolvem, mas ela é entendida como sendo gente e tendo alma, né? Seu cultivo é cercado de tabus, se a planta for ofendida ou negligenciada, seu espírito voa para a paua, né? O que causa a morte da plantação na roça. E até mesmo os produtos manufaturados a partir dessa planta influenciam, ao serem mal utilizados, a saúde das plantações. Então, quando a gente se depara com uma frase como essa, gente, né, que está aqui presente no Ocidente, cresceu, viveu aqui, é muito difícil a gente olhar isso e tentar efetivamente entender que isso é uma visão válida, né? A gente vai sempre pensar, ou pelo menos tem que fazer um exercício para olhar isso e respeitar como sendo uma visão de mundo válida e não sendo uma visão folclórica, né? Então, essa mandioca, né, a mandioca lá, com este pensamento, ela é utilizada para o preparo do piarense, que é uma palavra que designa até tanto uma bebida fermentada, né, à base de mandioca, quanto um ritual, que é muito importante para esse povo, no qual essa bebida, né, é consumida. E esse preparo do piarense, né, ele é cercado de metáforas, né, de simbologia, né? Então, esse ritual, ele une, agrega a sociedade, né, dos Axaninca, né? Então, eles fazem uma comparação, né? Quando você está descascando a mandioca, quando você está pegando a mandioca e colocando ela junta numa panela, os pedaços juntos numa panela, né? Eles fazem a analogia, né? A gente tira as pessoas de suas casas como se estivesse tirando a mandioca da casca e leva para a comunidade para que elas fiquem juntas, né? E ali, assim, a mandioca vai passando por várias etapas, né, de fermentação
e assim também aquela comunidade, naquele momento, está passando por um percurso de reorganização, de renovação social. A bebida, né, ela tem aquele álcool que solta na fermentação, no preparo da mandioca, e a bebida também amolece os espíritos, né, das pessoas e fazem com que elas entrem num estado de concórdia, né? Bom, se a gente for representar isso, então tem muitos detalhes aí envolvidos, eu vou só comentar alguns, né? Então, o uso de plantas em rituais, né, na visão colonial, é muitas vezes é, supersticioso, né, visto como uma coisa folclórica, né, como práticas perigosas, né? Bom, mas a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, se eu quero representar, então, esse conhecimento com uma visão decolonial, né, é admitir efetivamente que a mandioca tem uma qualidade que é mítica, diferente de outras plantas. Ela é uma planta especial, ela é um ser vivo com alma, assim como a terra, assim como uma pessoa. Então, quando eu vou fazer um modelo com esse ponto de vista, eu não posso pensar, né, que é um conceito, né, de essa mandioca ser um ser vivo com alma. E a pessoa, sim, né, poderia pensar que seria um ser vivo com alma, mas não a terra, não a mandioca. Não, a gente tem que entender como se tudo estivesse no mesmo plano. As pessoas, a mandioca, a terra, todos são seres vivos com alma. É assim que eu tenho que representar, exatamente com esta visão, com essa perspectiva, né? Então, também temos que olhar que, para eles, as estações de ano se dividem apenas em inverno e verão. Essas que são as estações do ano que interessam para eles, né? E isso, então, é uma diferença para a visão ocidental, onde a gente percebe, né, inverno, verão, primavera, outono, né? Para eles, isso aqui é o que representa efetivamente a visão de mundo deles, né? Outra coisa é que no cultivo tradicional, além de ter todas as técnicas para fazer o cultivo e tal, né, é importante que esteja como parte desse cultivo o ritual Camarampi. É um outro tipo de ritual, que não é o piarense, mas é um ritual onde são invocados os espíritos da natureza, né? E o xamã participa também desse ritual para invocar os espíritos da natureza, e ali esses espíritos podem dar aconselhamentos que são importantes para aquele cultivo. Então, isso é uma coisa de uma relevância tão grande para eles que não posso conceber esse evento de cultivo tradicional sem que a gente entenda que esse ritual faz parte do cultivo tradicional, né? Tem vários outros detalhes que a gente pode discutir aqui. Por exemplo, quando a gente fala em xamã, é muito comum as pessoas pensarem que são líderes espirituais de um modo geral, né, nas comunidades indígenas, mas não são, né? Existem comunidades indígenas que têm xamãs como líderes espirituais, tem outras comunidades que têm outros tipos de líderes e não são xamãs. Então, entender tudo isso implica uma proximidade maior, entendimento dessas culturas, né, para que você não cometa imprecisões, né? Então, se a gente lembra desse modelo que a gente passou lá no início, né, que eu falei, olha, colonialidade às vezes pode passar despercebida, né? Olha, se a gente pensar nesse modelo, né, com o ponto de vista dos Achaninka, o que a gente tem de mais aqui, né? Ou de menos, né? Está faltando aqui eu dizer que a mandioca tem essa qualidade mítica, porque isso é fundamental para eu entender a mandioca sob a perspectiva dos Achaninkas, né? Tem também que representar que ela é um ser vivo com alma, né? Senão eu estarei também omitindo um aspecto muito importante desse vegetal para essa cultura, né? Não vou, né, representar outono, primavera, para eles isso não é relevante, as estações para eles relevantes são inverno e verão, né? E tem mais detalhes, mas é importantíssimo a gente representar que no cultivo tradicional tem que ter, né, fazer parte desse evento ali, o ritual Camarampi, onde existe aí a participação dos espíritos da natureza para um aconselhamento, né? Então, gente, esse breve estudo que a gente fez, está encaminhando com ele, né, ele evidencia como é que o sistema de organização do conhecimento, veja, as ferramentas são as mesmas, né, as técnicas são as mesmas, mas como é que elas podem atuar, né, tanto como mecanismos que vão perpetuar barreiras e visões coloniais, quanto ferramentas de inclusão e diálogo. Então, a gente avançou muito na área de ontologia, na forma de fazer modelos precisos, né, e
representar de maneira não ambígua o conhecimento, mas isso não é suficiente, né? Se a gente não pensar na maneira de captura desse conhecimento, respeitando os pontos de vista, né, de culturas que muitas vezes são oprimidas, né? Então, essa pequeno modelo que a gente fez, esperamos que ela evidencie, né, como essas ferramentas podem ser utilizadas tanto com uma perspectiva decolonial, buscando representar a cosmovisão indígena, né, de uma maneira precisa e com o ponto de vista dessa comunidade, quanto uma perspectiva colonial, representando aspectos fundamentais da visão de mundo dos Axaninca. E muitas vezes, né, a gente chama atenção, isso não é proposital, né? E então cabe uma reflexão nesse sentido para a gente estar atento a como capturar esse conhecimento, que não é trivial. Eu certamente nesse pequeno modelo que a gente fez, mesmo olhando a literatura apenas, certamente eu imagino que ele tem imprecisões e tem algum aspecto colonial ali embutido. Primeiro, porque a gente está iniciando o nosso trabalho, né? E segundo, porque a gente não efetivamente fez um estudo de campo. Mas aqui o objetivo é apenas evidenciar, né, esses aspectos, né, que a visão colonial pode acarretar, né? Então, a gente deve considerar, né, perspectivas ontológicas e epistemológicas que vão abrir espaço para essa representação pura epistêmica no sistema de organização do conhecimento, né? E como isso pode ser considerado um passo importante para a elaboração de instrumentos que vão representar culturas e etnias diversas, com o ponto de vista dessas culturas, se afastando de modelos hegemônicos, né, que acabam por distorcer o conhecimento dos povos, apagando as suas visões, os seus conhecimentos, né, a sua cultura. Né? Por fim, esse exercício de decolonialidade na organização do conhecimento não é trivial. A gente, nesse nosso pequeno ensaio, a gente o tempo inteiro, né, se perguntava, menina, mas será que a gente está realmente representando certo? A gente não está vendo isso com o nosso olhar? E até que ponto, né, efetivamente, eu consigo admitir que essa visão da mandioca como um ser vivo com alma, quer dizer, eu não concordo com isso, lógico, no meu pensamento ocidental, mas até que ponto, genuinamente, eu estou considerando que isso como um ponto de vista válido, né? Se eu fosse para a comunidade, os Axaninca, né? Conversar com eles sobre isso, até que ponto efetivamente eu conseguiria me colocar no lugar do outro para entender de fato aquele ponto de vista, né? Essa que eu acho que é a questão principal, é o desafio maior quando a gente está trabalhando essa questão da decolonialidade, né? Então, entender esse domínio, os domínios, né? Uma perspectiva que não nos é familiar, desafia preconceitos, nos incentiva a admitir outras visões de mundo como válidas, embora não sejam válidas para a gente, mas reconhecer que são válidas para o outro, da mesma forma como o outro deve olhar a gente, né, achar estranho essa nossa visão de mundo, em que a mandioca é uma coisa qualquer, né, um vegetal qualquer. Né? Então, isso é uma coisa que, de fato, tem que ser feito se a gente efetivamente quer entender o mundo como o outro entende. Então, é um exercício, é uma prática que eu acredito que, da mesma forma como esse exercício da decolonialidade é uma coisa constante, né, e é feita ao longo do tempo, não como uma substituição da colonialidade, né, até tem uma razão de ser, né, por que a gente chama de, alguns autores destacam isso, né, por que se chama de decolonialidade, não descolonialidade, né, porque não se trata de substituir a colonialidade pela decolonialidade, mas sim lutar contra a colonialidade ao longo do tempo, de uma forma sistemática. Né? Então, isso é um processo, né? A gente destaca. Né? Então, agradeço aí a oportunidade e espero poder esclarecer aí algumas perguntas. Muito obrigada, Alinair. Maravilhoso, né? Eu fiquei aqui, me remeteu a duas questões, né? Uma, né, foi a Márcia deve também ter passado ontem à tarde, né, na última das mesas, quando a gente falava sobre a perspectiva do erro, né, quando se trata de variabilidade linguística, né? E aí me remeteu direto à tua fala, né? Por conta da gente não saber olhar sobre a perspectiva, né, de outras formas de expressão, e aí trazer essa questão de decolonialidade e sistemas de organização do conhecimento é muito, muito interessante. Né? E me remeteu também, eu tenho uma filha que está na área do direito, né?
E tá aí na Holanda, Renata, em Utrecht, e ela também está trabalhando com o conceito de decolonialidade na área de criminologia e direitos humanos, né? Então, na forma como o europeu enxerga, né? E aí, no caso, né, nós aqui. Então, muito, muito interessante, né? Muito obrigada, Lina. Eu tenho certeza que isso vai gerar um bom debate ao final aqui. E passo então para a Renata, e vou apresentar a Renata também, né, que é também mais uma amiga aqui presente, né? Ela é professora associada do Departamento de Ciência da Computação da Federal do Espírito Santo, né, e está lá no grupo de engenharia de software. E eu acho que atualmente, né, Renata, não sei se ainda mantens o vínculo com a Federal do Espírito Santo, mas sei que Renata lá faz parte ainda do Grupo Nemo, que é um grupo de referência para nós todos aqui no Brasil na área de ontologias, né, por tudo que desenvolveu em termos de ferramental metodológico e ferramental prático nessa área. E Renata atualmente está na Universidade de Twente, né, como no setor, no Departamento de Ciências Sociais, não é isso, Renata? Isso mesmo, Faculdade de Ciências Sociais, meu departamento é de Sistemas de Informação. Isso aí. Então, é uma área também de fronteira, né? Muito, muito interessante, que cada vez mais para nós, né? Todo o seu trabalho na área de tomada de decisão tem sido assim uma referência para nós também. Então, muito obrigada aí, Renata, por estar conosco agora. Estás em Twente? Estás em Enschede? Não, tô falando da Antuérpia, na Bélgica. Puxa, então hoje estamos mais... Muito bom a gente ter São as viagens para trabalho e projetos, né? Claro. Falando Perfeito. Muito obrigada, então, Renata, por tirar um tempo aqui para estar conosco e trazer mais novidades aqui. Obrigada. É isso, gente. Vocês estão vendo com ou sem as notas? Tá apresentação normal, tá ótimo. Normal, tá bom, né? Então, eu agradeço a oportunidade de falar aqui no fórum, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu vou apresentar, então, um trabalho, né? Na verdade, é uma combinação de coisas. Eu espero que dê tempo de falar tudo, né? Mas a ideia é apresentar a ontologia como uma ferramenta para interoperabilidade semântica e depois falar um pouquinho de um trabalho que eu tenho feito mais recentemente de requisitos éticos e como que a ontologia pode ajudar. E, assim, convidar a reflexão também sobre requisitos éticos de acessibilidade, né? Porque eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso papo. E eu vou pedir desculpas de antemão, porque meus slides, assim, a maioria está em inglês, mas é porque a correria não me permitiu traduzir. Mas eu vou falando, a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou passar bem rápido essa parte de definições, porque o Maurício fez um excelente trabalho, né, de definir já o que é ontologia, mas é importante diferenciar a ontologia como ou ela é um estudo, né, da existência, como que veio lá da filosofia, e até no nosso trabalho em conjunto, tanto com o Nemo, citado pela Maria Luísa, como com o grupo SCS, que é um outro grupo lá da nossa universidade, né? E vocês talvez conheçam o Giancarlo Guisardi, que é o chair desse outro grupo. A gente trabalha muito em conjunto nessa parte de ontologia de fundamentação, que leva em consideração todo o arcabouço da filosofia e das ciências cognitivas para a ontologia, né? E na computação, então, a ontologia passou a ser um artefato, né? Ela veio lá do estudo da existência lá na filosofia para virar um artefato. E esse artefato pode ser tanto um modelo, né? Que vai ser representado numa linguagem de compartilhamento de conhecimento, né? E como RDF, como FLOD, OWL, tudo, como também, e aí esses modelos vão servir para
para sistemas, por exemplo, a implementação de sistemas baseados em ontologia, como também como modelos conceituais, que também é um tipo de artefato, né, um modelo conceitual, que é como se fosse um modelo de referência. E aí a gente vai ver exemplos já desse tipo de modelo. Então, as ontologias elas podem ser classificadas em ontologias de fundamentação, ontologias de domínio e ontologias que a gente chama de core, né, de núcleo. E essa é uma das classificações de ontologia, né? O Maurício apresentou outra para a gente, falando de top ontology, né? Ontologia de topo e ontologias de domínio. Então, as ontologias de fundamentação, elas são independentes de domínio. E aí, o que a gente vai tratar nelas é sobre teorias de parte, teorias de tipo, né? Teorias de todo, parte e todo, né? O que é uma parte? Como que ela se diferencia de um todo? Qual a diferença entre o tipo e uma instância, ou seja, um indivíduo daquele tipo, né? Identidade, a gente fala que alguns conceitos ontológicos podem prover identidade, outros não, né? Então, uma parte bem filosófica e que serve como uma orientação metodológica no desenvolvimento dos outros tipos de ontologia. Então, a gente trabalha muito com uma dessas ontologias de fundamentação, chamada UFO, né? UFO mesmo, UFO, e que é a Unified Foundation Ontology. E ela tem tantos esses conceitos de tipo, de partes, mas também de objetos, de eventos, de situações. Então, são bem genéricos e, a partir desses, a gente pode especializar em ontologias de domínio. Por isso que a gente chama de ontologias de fundamentação. Elas são como se fosse a base das outras ontologias, né? E já a ontologia de domínio, ela descreve um domínio, né? Uma área de conhecimento qualquer. Vamos supor, pode ser biologia, universidade, filmes, né? Ética, que é o que a gente vai ver em seguida. E aí, a ideia da ontologia de domínio é prover uma visão que seja compartilhada e consensual para uma dada comunidade, né? E aí, de novo, ela pode estar em formato de modelo conceitual ou numa linguagem de conhecimento que der depois para implementar, né, sistema. Aqui é um exemplo de uma ontologia que é como um modelo conceitual, né? E aqui, olha, o modelo ele mostra, né, visualmente as classes, né, os tipos da ontologia, né? E aqui é uma ontologia de esportes. Então, aqui a gente tem conceitos como se fosse, um esporte ele tem uma categoria, mas também tem uma modalidade, né? E o campeonato ele é ligado ao determinado esporte. E os campeonatos têm edições, então, por exemplo, o campeonato Copa do Mundo, né? Aí tem a edição de 2026, que vai ser ano que vem, né? A última que tivemos, 2022, né? E aí, como parte do campeonato, tem disputa, que pode ser um jogo ou uma prova, né? Como não todos os esportes são jogos, né? Então, tem alguns deles, eles vão ser, por exemplo, prova de atletismo e tal. E aí, atleta, técnico, né? Que são tipos de pessoa. Então, você vê que é uma forma de você descrever o que é particular de um determinado domínio. Como que você definiria os conceitos importantes naquele domínio e como esses conceitos se relacionam. E as core ontologies, então, elas são tipos específicos de ontologias de domínio, mas que podem ser são mais gerais, então eles podem ainda ser especializados em domínios menores. Então, por exemplo, até a própria ontologia de esporte, ela é considerada uma domain ontology, mas também uma core ontology. Por quê? Porque você pode pegar esse esporte e gerar, por exemplo, uma ontologia que seja só de futebol, né? Ou uma ontologia de organização, todos os conceitos gerais de organização, e depois gerar uma ontologia de universidade ou de empresa, né? E aí, para que a gente quer isso tudo, né? Por que esse cuidado todo?
Porque quando a gente faz esse reuso dos conceitos, a gente vai importar todo já a definição que a ontologia já fez. E esses modelos, normalmente, eles são axiomatizados, formalizados, né? Então, você importa também a formalização. E é um modo de você ter um modelo de domínio que seja bastante consistente, que não permita você representar a partir dele algo que não seja permitido em determinado domínio, né? Então, por exemplo, não tem como você representar lá na de futebol, não tem como você representar um jogo, uma partida de futebol que é feita com um técnico de vôlei, né? Porque seria uma coisa estranha nesse domínio, né? Então, ou com uma bola que fosse de basquete, né? Então, você usa esses modelos assim bem consistentes mesmo, né? Eu vou deixar para falar desse slide mais para frente. Vamos adiante. Então, nós temos aqui que eu estou propondo para vocês que a ontologia, uma das suas aplicações mais, digamos assim, importantes é de interoperabilidade semântica. Então, na interoperabilidade semântica, a gente vai ter o quê? Que você precisa de colocar junto, né, 2 ou mais sistemas de informação, né? E como você quer que eles funcionem juntos, você tem que garantir que esses sistemas sejam compatíveis também na terminologia, né? E você precisa, por exemplo, garantir, então, que, né, como está dizendo aqui, a interoperabilidade é definida como uma capacidade de operar e, é, é, e funcionar junto, né? Então, quando a gente fala de interoperabilidade semântica, a gente está referindo a uma interoperabilidade do significado dos termos usados. Então, imagina 2 bancos de dados, você tem que ter certeza que o que você está colocando junto, se esses 2 bancos de dados agora vão funcionar juntos, que você ligue as suas entidades de maneira consistente, né? Um exemplo bem corriqueiro, imagina que uma farmácia maior compra uma farmácia menor. E aí, agora a gente precisa colocar os 2 bancos de dados da farmácia juntos, né? Só que cliente para farmácia maior significa outras farmácias a quem ele vendia, essa farmácia atende vendendo medicamentos. E cliente na farmácia menor é o cliente final, né? Uma pessoa precisando de um remédio. Então, se você ligar cliente aqui com cliente aqui, o que vai acontecer? Vai dar errado quando você for consultar todos os dados que agora estão armazenados nesse banco de dados único, né? Então, é uma questão bem tecnológica aqui que a gente está explicando, né? Mas como que a gente faz, então, para garantir que os sistemas possam conversar falando a mesma língua, né? E isso também com a gente, olha, a gente só consegue se comunicar, né? Falando aqui, ó, um cavalo canadense é um herbívoro que come aquelas maple leaves, né? Aquelas folhas canadenses, né? Não sei a tradução para o português de maple. Imagina só, se uma pessoa fala isso para outra, a outra só vai entender porque dentro da cabeça dela tem todo um modelo conceitual, né? Tem toda uma ontologia do que é, né? Um cavalo, ele é um tipo né? Um cavalo canadense é um tipo de cavalo, que é um herbívoro. Aí existem herbívoros comem plantas, né? Uma árvore é uma planta, a árvore também tem como parte uma folha, e então uma árvore maple também vai ter uma folha, né? E assim você entende que esse cavalo aqui vai comer uma folha de maple, né? Então, para a gente ter essa interpretação, a gente fala de que a distância semântica ela tem que ser pequenininha, para a gente para a gente poder se entender, né? A gente pode até ver também quando a gente fala sobre uma tradução também, né? De línguas mesmo, né? A gente não teria como se comunicar
se uma pessoa falando português para outra pessoa falando inglês, mas às vezes com espanhol a gente já consegue, né? Se comunicar de uma forma que a gente consegue se entender. Então, um modelo pode funcionar aqui no meio, né? Provendo de forma explícita o significado das coisas que estão na nossa mente. E a ideia, então, é ter a ontologia como esse modelo intermedia aqui a comunicação das pessoas, né? Aí eu vou falar sobre 2 exemplos aqui para vocês. Um exemplo é muito interessante, que uma vez a gente trabalhou dentro da Petrobras, interoperando modelos que falavam sobre petróleo, né? E aí, de novo, esses modelos, eles definem os bancos de dados dos mais diversos departamentos da Petrobras. Porém, logo, logo a gente percebeu que o próprio conceito de petróleo dentro da Petrobras tinha significados diferentes nos departamentos diferentes. Então, veja bem, petróleo para produção era algo que estava lá na terra, lá embaixo do solo, né, misturado com um monte de outras coisas, e que eles ainda iam extrair. Já petróleo para o sistema financeiro era algo que pode gerar lucro e que é efetivamente vendido pela Petrobras. Então, se a gente for colocar isso aqui junto, vai dar uma confusão danada, porque aí quando eu for consultar esse sistema e perguntar quanto de petróleo que a Petrobras vende, se ela pegar lá da produção, ela vai dar 300% do valor real, né? Ou uma porcentagem absurda do valor real, que é aquilo que está lá no sistema financeiro. Então, para botar essas bases juntas, a gente precisa entender isso, né? Então, imagina, se o conceito mais fundamental da Petrobras tem várias semânticas, imagina os outros, né? E assim, a gente vem trabalhando com outros casos. Por exemplo, o Romário, ele pode ser visto de pontos de vista diferentes. Então, tem o Romário como um jogador de futebol, né? O Romário como hoje em dia ele é senador, né? E o Romário como celebridade, tá certo? Quando você vai... Aí, isso aqui foi um caso em que a gente precisava prover um modo de melhorar as queries do G1, né? Aquele site da Globo, né? Então, para fazer consultas no G1, como é que eu acho, então, agora o Romário, né? Na perspectiva que eu quero. E se eu colocar lá o Romário e botar agressivo, né? Romário agressivo. Se ele pode vir Romário agressivo como jogador, que é uma coisa vista como uma coisa boa no futebol, um atacante agressivo que vai lá na ponta, né? Ou pode ser que ele tenha sido agressivo como celebridade ou como parlamentar, né? Não estou dizendo que isso aconteceu, mas estou dizendo que, dependendo do papel que ele tenha, né? Que o role aqui, então, papel, né? Como jogador de futebol e como um representante parlamentar, ele tem características diferentes e a gente precisa saber como que a gente faz para organizar esse conhecimento, né? E aí tem esse padrão ontológico aqui que ajuda para que a gente possa fornecer para a consulta mais informação do que só apenas dizer que é o Romário e é agressivo. É Romário como, né? Em qual papel que a gente está observando o Romário, né? E aqui também é um outro exemplo do Ministério do Planejamento, porque o Ministério do Planejamento, eles queriam saber quanto de contrato que eles organizavam dentro do planejamento, né, que eles terceirizavam, né? Mas só que existe uma questão que para isso, né, você precisa falar do próprio budget, né, do próprio do dinheiro usado, né? E aí, para esse tipo de
questão, todo o budget, né, de um ministério, né, pode ser dissociado do próprio Tesouro Nacional, né? Então, acontecia um problema na query, porque, olha só, vamos examinar aqui os modelos, né? Aqui você tem o Ministério como uma agência governamental, que é uma organizational unit, né? E aí essa organização ela tem contrato, produtos, serviços. Aí, vamos passar de slide, vamos ver se eu consigo. Aí. E aqui, ó. Aqui, se a gente juntar com o budget aqui do Ministério do Planejamento, né? Você não consegue verificar porque o Ministério do Planejamento tem uma conexão com o Tesouro Nacional. E aí dava um número absurdo aqui, né? Ixi, isso aqui não estava no script, não. Esse slide deveria ter sido apagado. Ah, bom, mas então todos esses exemplos que eu dei, né, era para dar exemplos sobre tipos de interoperabilidade, né? O que a ontologia pode ajudar a interoperabilidade? Agora, então, nós vamos passar a avaliar como a ontologia pode também ser aplicada a requisitos éticos. Esse, então, é um trabalho mais recente que eu tenho feito, né? E que fala de alguns problemas que existem de éticos, né? E que têm sido muito focalizados hoje em dia, porque a gente está cada vez mais decidido a desenvolver sistemas mais e mais complexos e que fazem parte da nossa vida e geram impacto na nossa vida, né? Então, principalmente os sistemas de IA, né, estão em voga hoje em dia. E existem vários dilemas, como será que esses sistemas vão levar a perda de trabalho, né? Será que eles vão... o que eu faço se a IA for enviesada e levar por exemplo, preferência por um sexo em relação ao outro, né? Por mulher, um homem, ou por uma raça em relação a outra, né? E aí existem enormes problemas que a gente... A Amazon, que ele estava contratando pessoas e estava sempre sugerindo a contratação de homens, né? Porque ele era treinado com base em mais dados masculinos do que femininos. E isso dava para o sistema a ideia de que que os homens são mais competentes que as mulheres, né? Então, veja que terrível, né? Algo que não foi intencionado pela Amazon, quando foi descoberto, eles tiraram o sistema de uso, mas que pode acontecer, né? E questões mais, né? Tá bom, modernas, como será que a gente deve deixar que a IA mate, né? Bom, então a gente tem muitos trabalhos, né, em relação ao uso de dias e outras, né, na verdade, abordagens para frameworks ou tecnologias, métodos para dias, né? A gente até viu a regulamentação de IA para que a gente possa garantir que os riscos da IA não sejam ligados à ética. Bom, a gente argumenta que é importante a gente ter regulamentação, debate, mas é muito importante que a gente gere métodos criar o que a gente chama de ética a partir do design, né? Ética
mesmo que isso seja considerado, né? Então, vou ter que passar rapidinho. Então, a gente fez, né, ontologicamente, 4 princípios que vêm de um trabalho anterior sobre um framework ético, né, para desenvolvimento de sistemas éticos, para IAC ou seja, fazer algo de bom, promover o well-being, dignidade, sustentabilidade do planeta, não evitar os riscos, né, não fazer nada ruim, então, evitar consequências do uso exagerado, do uso errado da tecnologia, garantir a autonomia, né, ou seja, qual é o equilíbrio entre o que eu deixo o sistema fazer e o que eu faço, né, o que o humano deve explicabilidade, transparência, ou seja, que a gente deve garantir que esses sistemas possam explicar as suas próprias decisões, né? Eu já estou acabando, tá, gente? Então, eu não vou ter que passar muito rápido, né? A gente usou várias core ontologies, olha aqui, do lado direito aqui, e usou a UFO, a linguagem OntoML, para criar uma ontologia desses princípios, né? E aí, a gente usou um exemplo de um carro autônomo para gerar esses requisitos, né, que são ligados aos princípios éticos. E qual que é o benefício de ter feito isso? É que esses princípios éticos, então, eles estão sendo definidos a partir de conceitos que são mais simples para que um engenheiro de requisitos possa definir. Que beneficência tem relação com prover valor e não maleficência com evitar risco. Então, no final das contas, a gente fazendo essa tradução, a gente pode pensar mais facilmente sobre esses requisitos, tá? E aí, então, o que eu gostaria de falar para vocês... desculpa, faltou esse daqui. Eu quero falar esse daqui, né? Veja bem alguns requisitos do carro que são relacionados à acessibilidade, né? Por exemplo, o carro deve atender a comandos por voz, ou ter assistência por voz com IA inclusiva capaz de entender fala com variações, ter portas largas e assentos adaptáveis, ter assentos giratórios ou ajustáveis automaticamente. Então, todos esses aqui, esses 4 exemplinhos, são exemplos de requisitos éticos, tanto de beneficência como de não maleficência, né? De beneficência, atender o comando por voz para permitir que uma pessoa, por exemplo, que não, né, que seja cega, que não tenha visão, possa se comunicar com o carro. Ao mesmo tempo, ter portas largas e assentos adaptáveis pode ser visto como de não maleficência, que é para evitar que a pessoa tenha desconforto na hora de sair do carro, né? Então, a proposta que eu faço, né, é por que não a gente utilizar, então, esse framework ético para pensar desde o início em sistemas de informação e sistemas de IA em particular que sejam mais acessíveis, né? Aí eu agradeço a vocês a atenção e eu fico por aqui.